Bom dia, galerinha do sétimo ano, galerinha esperta e ligeira. Já comecem a preparar os materiais de vocês para a aula de história de hoje. Você que está aí na escola, ligado nas aulas do Centro de Mídias ou está acompanhando pelo aplicativo e redes sociais, não deixe de preparar o seu material para viajarmos na história do nosso país nesse dia de hoje. Enquanto vocês se organizam, nós já vamos desejar um bom dia para os professores guerreiros e parceiros que já estão comigo aqui no chatinho para estimular essa garotada a continuar estudando. Classe trabalhadora e guerreira, classe dos professores. Vamos então já dinamizar com a tela o tema da aula de hoje. Entradas e bandeiras, exploração e escravidão no Brasil colônia. A habilidade do currículo paulista será comparar a dinâmica econômica nas colônias portuguesa e espanhola na América e trabalharemos os seguintes objetivos: analisar as formas de exploração e escravização dos povos nativos no Brasil colônia, identificar os principais personagens e movimentos de exploração da colônia brasileira e suas consequências para os povos nativos. Legal? Os profs já estão aqui participando, desejando um bom dia. Professora Francisca, lá de Jundiaí. Temos também aqui a professora Eliana, professora Josefina, da Escola Maria Tereza de Itaberá. Também temos a professora Elizabeth, da Escola Maria de Lourdes Martins, em Sumaré. E temos muitas escolas que estão participando da aula de história de hoje. Legal? Tema da aula, objetivos e habilidade. Nós já sabemos o que nós vamos trabalhar didaticamente agora. Então, já vamos para aquela questão, problema inicial, para que você, estudante, já comece a participar da aula no chatinho. Você já ouviu falar sobre os bandeirantes? Já ouviu falar, já leu alguma coisa sobre os bandeirantes? Justifique sua resposta. Vamos lá, na tela. Justifique a sua resposta. Você já ouviu falar sobre os bandeirantes? Justifique sua resposta. Dedinho no teclado, 2 minutos, já voltamos. Participe!
Voltamos para a interação. Parece que a rede aqui no chatinho caiu, mas o professor conseguiu visualizar aqui as respostas. Ó, tá voltando devagar. Vamos lá. Professora Francisca traz aqui a resposta dos seus estudantes ao afirmar que sim. Sim, ela deu uma joinha e eles foram aqueles que exploraram o interior do Brasil, né? Interiorizaram, entraram para dentro do território. Lembrando que os portugueses eles começam a dominar o território pelo litoral. E aí os bandeirantes começam a interiorizar. Professora Viviane, bom dia, prof. Traz as respostas dos seus estudantes ao afirmar que no século XVI e XVII, os bandeirantes capturavam escravos fugitivos, destruíram os quilombos. Verdade. Então, muitas respostas estão chegando aqui no chat, mas pelo que eu tô vendo, a galerinha tá de olho nas férias, não é verdade? Mas nós temos ainda este dia de aula. Vamos então completar com chave de ouro. Legal? Galerinha estudiosa. Vamos ler o texto. Bandeirantes é a denominação dada aos sertanistas do período colonial que, a partir do início do século XVI, penetraram no interior da América do Sul em busca de riquezas minerais, sobretudo o ouro e a prata, abundantes na América Espanhola. Indígenas para escravização ou até mesmo, como disse aqui a prof, extermínio dos quilombos. Eles contribuíram em grande parte para a expansão territorial do Brasil, além dos limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas, ocupando o centro-oeste e o sul do Brasil. Também foram os descobridores do ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Legal? Olha só, galerinha, olha só, vamos fazer aqui uma retrospectiva. Nós trabalhamos a colonização da América, depois lá da chegada do Cristóvão Colombo, a América que foi controlada pela Espanha, uma parte da América Central e América do Sul, e estudamos como que eles começaram a organizar o território depois do extermínio dos povos astecas, maias e incas. Passamos para o Brasil e começamos a estudar que, após a entrada dos portugueses, Pedro Álvares Cabral e companhia, começou-se um processo de desmatamento com a extração de uma madeira preciosa chamada pau-brasil. A partir daí, eles começaram a tentar organizar os indígenas num tipo de trabalho supervisionado, a qual os indígenas não tinham o hábito de realizar. Lembrando que o espaço mental, ali onde faz os costumes, as práticas, os valores dos indígenas, não eram iguais aos dos portugueses. Portanto, os indígenas reagiram. Portanto, entrando no século XVII, os bandeirantes, já com a instalação das capitanias hereditárias, estudamos isso na aula passada, onde amigos do rei de Portugal, pessoas próximas, recebia a carta de doação para que ele pudesse assumir grandes latifúndios de terra no Brasil, criando uma administração portuguesa, uma forma administrativa separada nas capitanias hereditárias. A partir daí, os bandeirantes começam a explorar o interior do Brasil. Legal, galerinha? Não dorme na aula, vamos trocar de tela. E já colocamos aqui para vocês o mapa das capitanias hereditárias. Na aula passada, o professor leu
os diversos sobrenomes, né, os nomes das famílias que estão relacionadas ali nas capitanias hereditárias, como a família Coutinho, a família Andrada e outras famílias. Também o professor falou que com a interiorização portuguesa no Brasil, também advém aí os sobrenomes, os Souzas, os Silvas, os Santos, né? Muitos desses sobrenomes, nomes de famílias, fazem parte aí da nossa vida, né? Da nossa trajetória como brasileiros. Legal? Entradas e bandeiras. Por que, prof, que nós separamos aí entre entradas e bandeiras? Entradas saíam do litoral em direção ao norte, ao oeste e ao sudeste. Lembrando que, vamos dizer assim, a base de operações portuguesas estava no litoral. A partir de agora eles começam a adentrar no país e começam a explorar o sudoeste, o oeste e o norte. Essas expedições saíam de diversas partes da colônia e eram financiadas por particulares ou por iniciativa oficial. Então, havia aí, vamos dizer assim, um investimento também por parte daqueles que administravam o país, né? Aqueles que administravam as capitanias, mas também havia o interesse dos particulares, né? Interesses privados que faziam com que os donos o dono do capital investisse também nas entradas e bandeiras. Voltando para a tela, não vamos perder o foco. Bandeiras, expedições realizadas pelos paulistas em direção ao interior da colônia. Nós estudamos na aula passada que São Paulo também ganhou aí uma Câmara Municipal, já havia essa organização mais local, regional do Brasil, além das capitanias. Portanto, as bandeiras eram movimentos, expedições que saíam diretamente de São Paulo em direção ao oeste, ao interior da colônia. E claro, como vocês inteligentemente colocaram no chat, eles capturavam indígenas e buscavam o ouro e a prata. Legal? Então, muito trabalho essas pessoas tiveram, ok? É claro que havia, né, como colocou aqui a professora Márcia, que as entradas eram oficiais, eram legalizadas, permitidas pela coroa. É claro que o capitão, né, do local, do território, ele possuía a autonomia necessária, né, a questão ali da subscrição para que ele pudesse administrar o território. Mas é óbvio que o rei de Portugal sabia de tudo e, claro, permitia essa exploração. Afinal de contas, era para isso que as terras foram doadas para esses capitães. Legal? Vamos trocar a tela. Observe comigo o mapa. Olha só, galerinha, nós temos aqui as rotas dos portugueses, dos bandeirantes, né? Aqueles que estão saindo de São Paulo. Você vai observar que eles estão em direção ao sul do país, também em direção ao nordeste, subindo ali, né? Já chegando em Minas Gerais, e outros que chegaram, movimentos que chegaram até o norte. E claro, olha a linha vertical aí, que separa a parte da Espanha, né? O oeste que ficaria na mão da Espanha. Os bandeirantes não observaram os critérios do Tratado de Tordesilhas, invadiram o território que teoricamente seria da Espanha e chegaram ali até perto do Acre, né? E subindo para o norte do país. Portanto,
de São Paulo, houve essa vasta exploração do território, destruição das missões jesuíticas, captura de escravizados, de índios, né, indígenas, capturas de indígenas, escravização desses indígenas, ou seja, na verdade o território foi sendo tomado pelos portugueses. Legal, galerinha? Vamos então para a próxima tela, que a nossa aula já está no fim. Pontos negativos dos movimentos de bandeiras e entradas. Destruição das missões jesuíticas. Bom, exploração, eles não respeitavam nem os jesuítas que estavam ali também catequizando os indígenas, né? Fazendo a aculturação religiosa dos indígenas. Portanto, os bandeirantes também, eles realizaram a destruição das missões jesuítas, ok? Extermínio e escravização dos povos indígenas. Bom, também eles tinham essa autorização para poder exterminar, né, escravizar, capturar os povos indígenas para alocá-los ao modo como os portugueses estavam administrando a terra, e claro também a questão da aculturação desses povos indígenas, ok? E a destruição do Quilombo dos Palmares, né? Ali no século XVIII, os escravizados que faziam parte da empresa, do empreendimento cafeeiro, né? Do empreendimento, não cafeeiro, mas o empreendimento da cana-de-açúcar, do engenhos de açúcar, a fabricação do açúcar, a transformação da cana em açúcar. Posteriormente, nós teremos o café, mas nesse momento histórico que nós estamos estudando, é muito importante situar a empresa, a empresa açucareira, a empresa do açúcar, que principalmente nas capitanias lá do Nordeste, capitania de Pernambuco, administrada, financiada pelos holandeses, que deram muito lucro aí para os capitães, muito lucro para a coroa portuguesa, vamos colocar assim, a coroa portuguesa que se beneficiou com o trabalho do beneficiamento da cana-de-açúcar, na transformação da cana em açúcar, a questão da cachaça, a questão também das especiarias do sertão. Todo esse trabalho era feito por indígenas e também escravizados africanos que já estavam chegando no Brasil para compor todo esse processo de dominação do território por parte dos portugueses. Legal, galerinha? Professor Edijânio da Escola de Noel Reverendo Nicodemos de Taboão da Serra está presente aqui na aula. Professor Arthur também vai desejar aqui um bom dia para a galerinha que está acompanhando a aula no Centro de Mídias. Legal? Temos mais uma característica dos pontos negativos, que é a exploração do território e a descoberta do ouro. Legal? É claro, né? Esse era o objetivo dos espanhóis e dos portugueses desde o princípio: encontrar o metal precioso, encontrar a prata, encontrar o ouro, que, claro, os espanhóis já estão levando de carrinho de mão, né? Se nós poderemos usar essa expressão, lá na América Espanhola. Eles conseguiram desde o começo uma grande quantidade de ouro e eles foram levando para os navios, e os navios foram levando toda essa riqueza da terra para a Espanha. Aqui no Brasil demorou um pouco, mas eles conseguiram encontrar o ouro, principalmente nas Minas Gerais, que, é claro,
é um tema muito importante para as nossas próximas aulas, ok? Agora sim, vamos trocar a tela. Observe a imagem. O que você está vendo nessa imagem? Dedinho no teclado, 1 minuto, já voltamos, participe! Voltamos para a interação, vamos pegar aqui algumas respostas. As respostas estão chegando, tem um delay, mas as respostas estão chegando. Professor Hélio, lá de Mogi Guaçu, ele traz aqui as respostas da aluna Sônia, do 7º B, e ele está dizendo que a imagem está mostrando os índios sendo escravizados. Vamos olhar, ver essa imagem direitinho, galerinha, vamos observar. Nós estamos vendo aqui uma cena de batalha, não é verdade? Porque você tem ao chão, ao solo, você tem bandeirantes, mortos, e você tem bandeirantes também chegando, do fundo chegando. Então, a imagem ela está demonstrando um conflito entre bandeirantes e indígenas. É claro que os bandeirantes, eles têm a vantagem da pólvora, como dizia meu avô, a pólvora. Meu avô dizia a porva, eles têm a vantagem dessas armas, O nosso câmera tá rindo aqui, a forma que o meu avô falava, legal. Então, eles têm a vantagem aí das armas de fogo, da pólvora, e os indígenas possuem as suas armas rústicas, ali do seu ambiente. Então, nós temos uma desvantagem indígena muito grande e por isso os nossos irmãos originários da terra foram dizimados nessa época e ainda hoje eles continuam lutando pelo direito da terra. Ainda hoje, nossos irmãos originários da terra, eles lutam pelos seus direitos. O direito da terra aqui são deles. Legal? E muitos conflitos estão acontecendo. Nossa aula está no fim, a imagem é bem legal. E aí nós temos o monumento às bandeiras, que fica aqui em São Paulo. O monumento às bandeiras é uma obra em homenagem aos bandeirantes que exploraram os sertões durante o século 17 e 18. Foi inaugurado no ano de 1953, fazendo parte das comemorações do 4º centenário da cidade de São Paulo. O monumento está localizado no Parque do Ibirapuera, na área que compreende a Praça Armando de Sales Oliveira. E aí, galerinha, o professor não vai fazer o detalhamento do simbolismo desse monumento, mas provoquem aí os seus professores, qual símbolo esse monumento dos bandeirantes nos traz? Vamos colocar na tela mais uma vez o símbolo a homenagem aos bandeirantes, que está ali próximo ali do Museu Afro-Brasil, no Parque do Ibirapuera, e ele tem um simbolismo, mas
os professores é que vão explicar isso para vocês e o ano que vem vocês verão isso com maior profundidade. Legal, galerinha? A aula está no fim. Nós teríamos uma atividade, mas não vai dar tempo para fazer. Como você classificaria o movimento de entradas e bandeiras na história da colonização brasileira? Você pode aí contextualizar essa pergunta com a explicação que os professores irão fornecer a vocês, galerinha, sobre o símbolo histórico que está ali contido no Monumento dos Bandeirantes. Legal? Nossa aula está no fim. Nós já agradecemos aqui a participação dos estudantes e dos profs. E olha, nós aqui do CMSP não estamos de férias, continuaremos trabalhando. Legal, galerinha? Bons estudos para vocês. Avalie a aula no final. Vida que segue. Tchau!